Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala é o instrutor, seu irmão André Barbiero. E hoje nós vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de formação de obreiro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A matéria de hoje, a sétima matéria, por sinal, nos ensinará, na verdade, o posicionamento que o cristão deve ter diante dos vícios, como vocês viram aí nas apostilas, os vícios que nós citamos é o uso de drogas lícitas e ilícitas, também a questão dos jogos de azar, A partir deste momento, todos vocês podem aí marcar a sua presença na central do aluno, para que você confirme aí a sua participação na aula e não venha ser reprovado ou retido por falta, tá bom, irmão? É super importante que vocês anotem aí a presença na aula, tá? Então vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá? Quais serão os assuntos abordados na aula de hoje, Serão as drogas lícitas e ilícitas e os jogos de azar. Me perdoem aí, na apresentação ainda ficou algo da aula passada, mas vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender e explicar as consequências físicas, familiares, sociológicas e espirituais nos usuários, compreender e explicar a posição cristã contra os vícios e compreender e explicar aí as formas de evitar e libertar-se dos vícios, Então vamos lá. Temos um versículo aqui para a nossa meditação, que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 11, que diz: como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Então, quem acumula riquezas ou bens aí de forma ilícita, acaba sendo como uma perdiz, que põe alguns ovos, mas alguns deles no meio eles não chocam, ou seja, não geram seus filhotes. Da mesma forma é aquele que ajunta riqueza. Não adianta nada juntar riqueza e não produzir os frutos de retidão, Então vamos lá. Irmãos, nós sabemos que a sociedade em que nós vivemos, ela está totalmente corrompida, Os valores foram totalmente invertidos. O que é certo a fazer, a sociedade diz que é errado. E aquilo que é errado, a sociedade costuma dizer que pode-se fazer. Então nós vemos aí, na verdade, uma banalização dos princípios e preceitos bíblicos pela grande maioria da sociedade, invertendo os valores, os valores da boa família, os valores de um bom cidadão. Então, nós devemos meditar profundamente na influência que o homem está sofrendo da sociedade no geral. Como que as coisas que antes eram consideradas imutáveis, firmes e fortes e verdadeiras, hoje estão se tornando coisas que são negligenciadas, por toda a sociedade. Nós vemos que no princípio de todas as coisas do nosso país, todo mundo falava-se ali em Deus, acreditava-se em Deus, e na modernidade hoje nós vemos a sociedade indiferente à existência de Deus, indiferente no que diz o respeito à palavra de Deus. Tudo isso
é fruto, né, da natureza pecaminosa que há no homem, que o faz se rebelar contra Deus, né, gerando assim essa sociedade contaminada e distorcida pelo pecado, né? Então, dentro desse contexto, é que nós vemos aí que o homem, quando nós falamos o homem, nós estamos englobando aí homens e mulheres, né, estão sendo influenciados pelos maus costumes da sociedade, por aquilo que a sociedade, que o mundo tem oferecido de ruim, né, e que tem contaminado o homem. Em especial, nós vemos que quem é mais atingido por esses males que nós vamos tratar aqui hoje, e mais especificamente aí, os vícios, alguns vícios, né? Os mais influenciados são os jovens, né? Que para eles faltam-lhes aí uma orientação, né, de como viver retamente, de como não se deixar levar, né, como se não se deixar influenciar pelos demais usuários, né, pelos demais viciados, sejam em drogas lícitas ou ilícitas, né, para que eles não venham aí ser levados por falsos valores, né? Falsos valores morais, espirituais e éticos, que na realidade esses males aí trazem mais a destruição, né, da pessoa, o corpo da pessoa, como a personalidade, o caráter e a índole desta pessoa também, né? Então, como que nós, cristãos, devemos aí nos posicionar perante esses males que estão assolando, né? Eu tenho certeza que nós temos irmãos que estão participando desta aula e eles estão enfrentando aí em seus lares, em suas famílias, em seus familiares, pessoas que têm problemas, né, em relação a vícios, né? E hoje aqui nós vamos dar aí um posicionamento bíblico de como ajudar tais pessoas, tá bom? Então vamos dar início aqui, né? Quais são essas práticas ou esses valores ou quais são as maiores influências que os jovens estão recebendo aí? Vamos colocar desta maneira, né? É a participação das drogas lícitas e das drogas ilícitas, né? A diferença de uma para outra é que as drogas lícitas são aquelas que são permitidas, né? E as ilícitas são aquelas que não são permitidas por lei, né? E nós vemos que isso tem assolado aí algumas pessoas. As drogas ilícitas, lícitas, melhor dizendo, né? Nós temos aí o álcool, né? Então nós temos a cerveja e derivados, né? O tabaco, que são os cigarros, né? As drogas ilícitas, nós temos aí inúmeras, né? Mas nós listamos aqui maconha, cocaína, heroína, crack, né? Lança-perfume, entre outros, né, irmãos? Então, tudo isso tem influenciado aí principalmente a juventude. E a cada dia que passa, nós vemos mais e mais jovens sendo influenciados e jovens tendo suas vidas destruídas por causa dessas duas classes de drogas, né, lícitas e ilícitas. Isso quando eles não acabam também afetando a vida de pessoas inocentes, no caso de acidentes, né, latrocínios e assim por diante. Continuando aqui o nosso estudo, então vamos lá, vamos definir o que é droga, né? Droga é toda e qualquer substância, seja ela natural ou sintética, que quando introduzidas, quando absorvidas pelo homem, modifica as suas
funções cognitivas e motoras, ou seja, ele já perde ou sofre a influência, na verdade, né? Fica mais atento ou menos atento, dependendo do tipo de droga que essa pessoa ingeriu, né? Nós falamos que podem ser aí substâncias naturais e substâncias sintéticas, né? As naturais são aquelas obtidas, né, na natureza, sejam elas em algumas plantas ou animais, como também em alguns minerais, no caso ali, cafeína, nicotina e assim por diante, né? Aqui está incluso a cannabis, né? A maconha também. E também temos as drogas sintéticas, são aquelas que são fabricadas em laboratórios, né? Não só as lícitas, né, que no caso são os remédios, né, e alguns remédios que são usados com o fim aí, de drogar as pessoas, mas também aquelas drogas que são fabricadas ilegalmente, como no caso da cocaína, como no caso do crack, entre outras. Tá? Então essas aí são drogas sintéticas, são aquelas que são produzidas pelo homem ou por laboratórios, tá? O que são drogas lícitas, né? São substâncias que são permitidas por lei. Embora sejam nocivas ao organismo do homem, ao corpo humano, envolvendo aí riscos de saúde, morte em muitos casos, né, problemas psicológicos, problemas sociais, eles acabam, a sociedade, a legislação acaba permitindo o consumo dessas drogas lícitas, né? Embora haja uma certa coerção contra o consumo dessas drogas, não há uma proibição. Muito pelo contrário, né? Nós vemos aí que a mídia, dia após dia, investe de forma pesada, né, no marketing desses produtos, né? No caso de bebidas alcoólicas e no caso dos cigarros. Tá? Então vamos continuar aqui. Vamos ao estudo do nosso primeiro vício, né, que é o alcoolismo, ou seja, é a dependência do álcool. Né? O que é o alcoolismo? É quando nós temos uma pessoa que ela é totalmente dependente do álcool. Ou seja, é uma pessoa que consome, consome bebidas alcoólicas de maneira compulsiva, ou seja, ela não consegue, né, aí se controlar. Né? Isso faz com que a pessoa vá aí, progressivamente, né, sendo intoxicada pela droga. E assim o seu organismo fica dependente, né, daquela substância para sobreviver. Né? Quando a pessoa passa a não consumir, né, aquelas substâncias, ela entra num período ali de desintoxicação, algumas pessoas chamam, outras pessoas chamam de abstinência, onde a pessoa fica muito instável, né? Por causa da dependência do álcool no organismo da pessoa, né? Gerando graves problemas aí. Bom, o que a Bíblia nos fala sobre o alcoolismo? Né? Em primeiro lugar, nós temos que defender aqui que o alcoolismo ele é um ato pecaminoso. Tá? Ele é contrário à vontade de Deus, ele é contrário aos princípios de Deus para o homem, tá bom? Isso implica no quê? Em primeiro, condenação. Isaías, capítulo 5, versos 11 e 12, que nos diz, né, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, né, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Né? Então, primeiro,
o vício da bebida traz à pessoa condenação, né? Não só a condenação aqui em vida, né? Nesta vida, mas também uma condenação na vida futura. Então não parte do princípio de Deus que o homem se torne aí uma pessoa embriagada ou dependente do álcool, tá? Porque traz condenação a ela, né? O alcoolismo também traz ao homem uma outra consequência, maldição. Tá? Nós vemos em Gênesis, capítulo 9, versículo 21 até o 25, o caso da primeira embriaguez, o caso de Noé, né? Quando o seu filho, né, o cão, ele viu que seu pai estava embriagado. Após passar a embriaguez de Noé, Noé amaldiçoou o seu filho, né? Então nós vemos aí que a embriaguez traz à pessoa maldição, né? Ela herda ali uma maldição lá de Noé, vamos colocar assim, tá? É algo que traz muito prejuízo para a pessoa propriamente dita, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, também como consequência, o alcoolismo traz sofrimento, né? Nós temos aqui Provérbios, capítulo 23, versículos 29, do 29 ao 30, 33 e 35, né? Então nós vemos aqui, para quem são os ais, né? Para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se derramam perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, né? Então traz sofrimento à pessoa. Todos esses males que nós lemos aqui nos versículos 29 e 30, traz o quê? Males à pessoa dependente do álcool, tá? Continuando, qual outro mal, quais outros males que a pessoa acaba sofrendo ali, né? Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidade. Toda vez que a Bíblia se refere ali a mulheres estranhas, está se referindo a mulheres que não são do relacionamento daquele homem, tá? do familiar daquele homem, ou seja, seria um relacionamento aí extraconjugal. Fora isso, o coração dele falará apenas perversidade, apenas coisas ruins, né? Nós podemos ver que as pessoas embriagadas, elas perdem totalmente o respeito, né? E tornam-se aí arrogantes, ignorantes, a ponto de ofender as pessoas que estão mais próximas dele, né? E depois que ele se dá conta, o sofrimento já está, o mal já está causado, na verdade, tá? E o que acontece também com quem ingere uma boa quantidade de bebida alcoólica, né? Isso não é de agora, tá? E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me nem senti. Quando despertarei, então beberei outra vez. Então nós vemos que já não é de agora aquela história de que quem acaba bebendo arruma brigas, confusões e muitas vezes acaba sofrendo lesões físicas, né? Embora ele não venha sentir naquele momento, né? Ele vai, quando passar o efeito do álcool, ele vai sentir as dores, né? Daquelas lesões, e aí, consequentemente, mais para frente ele vai lá, ingere mais bebida alcoólica, e isso acaba, esses três males que nós falamos aqui, ele acaba se tornando um círculo vicioso na vida do dependente alcoólico, né? Então a pessoa passa por todas essas mesmas experiências continuamente, e mesmo assim ela está lá presa, né, no vício, né? Então nós vemos que é algo totalmente maligno, né, que prende a pessoa em tudo o que é ruim, e ela não tem forças ali para se
libertar, né? Por si mesmo, não. Por si mesmo, a pessoa não tem força de se libertar. Ela precisa de apoio, um apoio tanto da família, dos parentes e principalmente de Deus, né? Continuando aqui os nossos estudos, né? Então nós pegamos ali alguns textos do Antigo Testamento, né? Vamos analisar agora o que o Novo Testamento, né? Pegar palavras do Novo Testamento para ver o que a Bíblia continua falando sobre o alcoolismo. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas defendem aí que Jesus bebeu vinho, né? E para tentar justificar aí a sua dependência química, né? Então vamos ver, Lucas capítulo 12, versículos 45 e 46, há um caso bem típico, né? Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar criados e criadas, e comer e a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então nós vemos aqui uma expressão, palavras ditas por Jesus, né, para aqueles que se envolvem com as bebidas, né? As pessoas acabam se tornando aí bebedeiras, né, embriagadas, e o final delas, né, será com os infiéis, com aqueles que não obedeceram à vontade e à palavra de Deus, e não vai ter como escapar depois, né? Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Continuando aqui o nosso estudo, nós também temos Paulo, né, falando sobre a embriaguez. Em 1 Coríntios, capítulo 6, né, capítulo 6, dos versículos 9 e 10, que diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões avarentos, nem os bêbados, né, poderão herdar aí o reino de Deus. Então nós vemos que as pessoas dependentes do álcool, não só Jesus, mas temos Paulo dizendo que eles ficarão fora, não herdarão ali o reino de Deus. Isso nos faz compreender o quê? Né? Que o alcoolismo tira do homem a comunhão com Deus, né? Tira do ser humano a comunhão com o Espírito Santo. Isso vale principalmente para os cristãos, né, que acabam aí por experimentar bebidas, acabam aí por tomar uma ou outra bebida alcoólica, ou muitas vezes tenta justificar, não, é algo sem álcool, né, uma cerveja sem álcool, não tem problema. O que vale na realidade é a intenção, né? Tá tomando uma cerveja, muitos tomam a cerveja sem álcool, né? Mas se é apenas por proibição da igreja, mas a vontade dele mesmo é de tomar com álcool. Então a intenção nele vai acabar o julgando, né, no último dia. Então as pessoas que se envolvem aí com bebidas alcoólicas não herdarão o reino de Deus em hipótese alguma. Tá? Vamos ver o que diz em Romanos, né, capítulo 13, versos 13 e 14. Paulo continua dizendo, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, né? Nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne e em suas concupiscências. Então nós vemos aqui Paulo continuando sua explicação aos romanos, né, que as bebedeiras são comparadas, são obras aí das trevas, né? São obras que são praticadas naquela época, eram praticadas
às escuras, né, às noites. Hoje já está, durante o dia nós vemos, né, mas a analogia ainda serve, né, são obras das trevas, né, e Jesus diz, né, que isso, ele continua dizendo que isso são os cuidados, essa prática, ela faz parte do cuidado da carne e da sua concupiscência, né? E, mais uma vez, Paulo aí dizendo que essas pessoas, né, estão distante do Senhor Jesus Cristo, tá? Continuando aqui, temos Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 3 ao 5, né, onde Pedro também diz, né, que o homem ele não deve, né, se envolver, deixar-se envolver aí com as obras que passaram, né, chocarrices, concupiscências, glutonarias, bebedices, e outras coisas mais. Então, o homem não pode deixar se envolver novamente por essas práticas, né? Tanto aqueles que estão na igreja hoje não podem voltar atrás, e os que estão hoje e os que não estão na igreja, mas são dependentes do álcool, devem buscar ajuda, buscar orientação, né? Para que eles possam sair, né, para que possam vencer, né, essa dependência, né, para que eles possam aí herdar, né, aquilo que o Senhor Jesus tem de melhor para o ser humano, né. Aqueles que não conseguirem, aí eles vão dar conta de suas obras perante o Senhor, né, que virá para julgar os vivos e os mortos, né? Então nós vemos que a Bíblia, em hipótese alguma, ela defende aí a questão do homem ingerir bebida alcoólica, né? O álcool, ele traz diversas consequências na vida da pessoa, né? O álcool, ele é na realidade não sei se eu posso dizer uma ferramenta, mas ele é um meio eficiente, tá, de Satanás para destruir vidas, né? É o meio mais comum, por quê? Porque está liberado, né? E muitas pessoas aí desde 9, 10 anos de idade, talvez até antes, já consomem bebida alcoólica e se tornam alcoólatras muito cedo, né? Quais são as consequências, então? Então, primeiro, nós temos consequências físicas que o álcool acaba trazendo para a pessoa. As físicas são câimbras, vômitos, derrame cerebral, hipertensão, desequilíbrio mental, entre outros, né? Entre outros problemas físicos, né? Nós podemos colocar também cirrose, podemos colocar que muitas pessoas sofrem, né, de problemas estomacais também, e assim por diante, né, irmãos? Vamos continuar aqui. Também o álcool traz consequências aí sociais, né? A pessoa, ausência no trabalho, dificuldade de relacionamento, né? Isso, relacionamento com amigos, relacionamento com a sua família, né, com a família de sua esposa, com a família do seu cônjuge, enfim, a pessoa ela não consegue se relacionar, não mantém um bom relacionamento com pessoas que não fazem parte daquele círculo de viciados. Por isso que a pessoa acaba se envolvendo mais e mais com os amigos e amigas de bares do que com a sua própria família. Por quê? Porque a família não está habituada àquilo. E ele sente dificuldade em se relacionar. Ele diz que a família é careta, que a família não entende, que a família não o compreende, ou a compreende, né? Ou não a compreende, melhor dizendo, e acaba ficando cada vez mais entregue aí aos vícios, né? E ao seu círculo de amigos viciados em álcool, tá? Também o álcool traz consequências morais, né, sobre a pessoa, sofrimento, pesar, violência, né, violência contra si, violência contra o próximo, né, contra o seu cônjuge,
queixas, adultérios, prostituição, linguagem perversa, né? Entre outros mais. A linguagem perversa, acredito que todos vocês compreenderam, né? É a utilização de palavras chulas, palavras vulgares, para conversar com todo mundo, né? Com as pessoas que estão ao seu redor. Um bêbado, como diz o bom o bom chavão popular aí, ele não tem tapas na língua, né? Ele fala o que dá na telha. E por causa disso, muitas vezes ele acaba sofrendo aí lesões físicas. As pessoas não gostam e acabam agredindo, né? O álcool também traz consequências espirituais, dentre a maior delas, né, é não herdar aí o reino de Deus, né, ficar fora do reino de Jesus Cristo, né? Fora isso, nós já citamos a perda da comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus Cristo, né? E também a comunhão com a igreja, claro. E o vinho que Jesus tomou? Bom, tá lá, irmão André, em João, capítulo 2, que Jesus tomou vinho, ainda foi o melhor vinho, né? Este assunto, na realidade, é chover no molhado, tá? Por quê? Porque o vinho, há estudos aí, né, que o vinho que Jesus tomou não é o vinho fermentado, ou seja, o vinho com um teor alcoólico, né? Mas sim o puro suco da uva, o suco fresco, ou seja, o suco que ainda não foi fermentado e não gerou ali álcool, né? Então, o vinho que Jesus tomou, vamos fazer aqui uma breve exegese, né? Quando está lá no livro de João, aquele vinho é o vinho em grego oinos, né? Que ele é suco ou extrato da uva, né? Extrato da vide, ou seja, é a bebida não fermentada e, portanto, não possui teor alcoólico. Agora, há um outro vinho que há na Bíblia, que toda vez que você vê alguém embriagado, tá, você vai se deparar com esta palavra, greucos, né? Que é o vinho fermentado, é o vinho ruim, o vinho com álcool, o vinho que deixa a pessoa embriagada, né? Então nós temos essa diferença. Então o vinho que Jesus tomou, na realidade, ele é o extrato da uva, não é o vinho como nós conhecemos, né? É o oinos, biblicamente é o oinos, e os demais é o greucos, né? Isso aí qualquer exegeta pode confirmar o que eu estou falando para você, tá bom? O que o irmão está falando não é mentira, é 100% verdade, tá? Então, o vinho que Jesus tomou não é o vinho alcoólico, o vinho que Jesus transformou lá, fez o milagre da transformação, não foi o vinho alcoólico, mas sim o extrato do fruto da vide, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo, há um outro vício que está impregnado na sociedade, que é o vício do tabagismo, ou o vício em cigarros, né? Caracterizado aí pelo consumo abusivo ou não do tabaco, né? A partir do momento que alguém fuma, ele é dependente do tabaco, né? Então, este aí é um outro mal que assola desde crianças até pessoas da terceira idade, né? Então, tudo isso aí é considerado, todas essas pessoas são consideradas dependentes do tabaco. E não apenas o cigarro, né? Mas qualquer tipo de mecanismo, né? Que faça com que a pessoa inale ali alguma fumaça, né? Então nós colocamos aqui o cigarro, o charuto, o cachimbo, né? Hoje tem um famoso aí, né? Que foi trazido lá da Arábia, o narguilé, né? Também é prejudicial à saúde, também causa vício, né? E
quem usa essa pessoa, as pessoas que usam esses elementos aí necessitam de libertação, né? Dependem aí da ajuda dos seus familiares, dependem da ajuda do Espírito Santo para alcançarem aí a libertação, tá? Bom, o fumo, ele é uma droga, né? Uma droga lícita, que é vendida aí no mercados, padarias, mercearias, bares e assim por diante, né? Qualquer pessoa que consuma algum desses produtos que nós citamos, ela é dependente, né? Mas ela também tem que estar consciente que a inalação do cigarro e os componentes que estão lá no cigarro traz a essa pessoa alguns efeitos prejudiciais ao seu organismo, levando essa pessoa à dependência química e também a dependência psicológica. Então, aquela pessoa, quando está pensando em parar, ela passa por um momento de abstinência, ela também fica agitada, fica nervosa, fica impaciente, né? Agressiva, muitas vezes até mesmo agressiva. Por quê? Porque está passando por um processo de desintoxicação. Tá? Então, o viciado, tá? no fumo, você pode ver que ele está totalmente amarrado, né? A este vício, difícil de se libertar, tá bom? Vamos lá, aqui. O tabagismo, ele é a causa de inúmeras mortes por ano no mundo, né? Muitas pessoas morrem aí por sofrerem influência do fumo, né? Há pessoas que morrem porque são dependentes, são usuários, e há pessoas que morrem por estarem próximos a quem fuma. Mesmo pessoas que não fumam acabam sofrendo influência do tabagismo, né? E acabam sofrendo aí a consequência. Muitos têm problemas respiratórios, né? Muitos acabam adquirindo aí, lesões na sua garganta, nas suas narinas, né? Por estar próximo a alguém que fuma, né? E o cigarro é algo que foi, sem sombra de dúvida, foi idealizado ali primeiro por Satanás, né, irmãos? Porque 50 tipos de doenças diferentes estão relacionadas ao consumo do cigarro, né? Boca, faringe, laringe, esôfago, bexiga, útero, pulmão, né? Entre outros males ainda, para os irmãos aí, para homens, né? Causa a impotência sexual, né? As pessoas que fumam correm o risco aí de adquirir a impotência, né? E outros problemas cardiovasculares. Então é algo que, sinceramente, irmãos, não tem outra explicação. Foi inventado no inferno e lançado aqui na Terra. Uma forma de acabar com o corpo humano, né? Por diversos meios. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela nos afirma, né, que os homens maus, eles vão os homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior, enganando as pessoas ao seu redor e sendo enganados por eles mesmos. Então nós vemos que as pessoas que são dependentes, as pessoas que influenciam outros a tornarem-se dependentes, né? Essas pessoas vão de mal a pior, tanto nesta vida, né, na vida aqui, quanto na vida futura, porque aqui eles acabarão com o seu organismo, e lá eles terão a sua alma lançada no fogo do inferno, meus irmãos, onde não haverá mais segunda chance, não haverá mais uma oportunidade, não haverá tempo para
arrependimento. Então a Bíblia ela faz uma dura advertência àquelas pessoas que, às pessoas que são dependentes e também influenciam as pessoas ao seu redor a tornarem-se dependentes, né? E também por estar prejudicando a vida de quem não é dependente do fumo ou do álcool como uma droga legal, tá? Uma droga lícita, vamos colocar assim. Tá? O que nós podemos falar então, né? Agora das drogas ilícitas, né? São aquelas drogas, são substâncias proibidas, né? Ou seja, o seu uso é ilegal. Ele é nocivo ao organismo humano, ele é nocivo não só ao organismo, mas à sociedade, ele é nocivo à família, e o uso, tá, e a comercialização desses produtos implica aí em crime, né? O tráfico, a comercialização de substâncias ilegais, ela é considerada crime no Brasil, né? Também é considerado um problema de saúde, né? Um problema, uma substância que gera um grande problema psicológico e também social na vida das pessoas. Né? Nós colocamos como exemplos aqui maconha, cocaína, crack, heroína e outros mais, tá? Tudo isso aqui são consideradas drogas ilícitas e, portanto, prejudiciais e criminal perante a lei, tá bom? Agora nós vamos meditar um pouco no que leva uma pessoa a entrar, a se tornar um dependente químico, né? Então vamos lá. O que motiva alguém a usar drogas? Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas enxergam o uso das drogas como um símbolo de liberdade. Acreditam que por usar, né, as drogas, elas creem que vão se libertar aí da opressão, se libertar do sistema que está oprimindo, mas na realidade ela está se prejudicando, tá bom? O que mais? Há pessoas que entram no mundo das drogas para fugir da infelicidade do lar. Tá? Muitos filhos, eles são infelizes em seus lares por causa do relacionamento dos seus pais, uns para com os outros e o relacionamento para com os filhos. Isso leva os filhos a consumirem drogas, é uma fuga daquele ambiente ruim de casa. Neste caso, deve ser revisto o lar da pessoa, né? O seu relacionamento com o seu cônjuge, como que está, para que as pessoas possam ganhar novamente a confiança dessa pessoa que é dependente. Tá? Muitos entram por curiosidade, né? Tem pessoa que é curioso, né, irmão? Quantas pessoas nós não vemos aí? Eu entrei porque eu quis experimentar e acaba não conseguindo sair, né? Então a curiosidade, como dizem por aí, matou um boi, né? Neste caso está matando muitas pessoas, né? Não só o usuário, mas também acaba envolvendo outros membros da família, né? Outro motivo também para ser aceito num grupo de jovens mais avançados, vamos colocar assim, entre parênteses, né? Entre aspas, na verdade, né? Aqueles jovens mais populares na escola, na faculdade, no bairro, né? Isso na realidade não passa de uma ilusão, né? Muitas pessoas também acabam usando drogas porque são influenciadas pelo grupo que ele está envolvido, ou seja, os seus amigos de escola, os seus amigos do bairro, alguns parentes, familiares, né? Então muitas vezes essas pessoas acabam influenciando alguém a usar drogas também. Também há pessoas que usam drogas por causa de problemas emocionais, né? O fim de um relacionamento, uma conquista não alcançada, né?
muitas pessoas acabam se envolvendo para fugir desses problemas emocionais, né? Também tem pessoas que usam drogas por medo de serem taxados aí de covarde, né? Ah, não, você é um covarde, você não quer usar, você tem medo do papai, da mamãe, da polícia e assim por diante, né? E essas pessoas acabam entrando aí no mundo das drogas. Então reflita sobre esses motivos, né? E veja se vocês não passaram por alguma situação semelhante, tentam rever aí essa situação. Se você conhece alguém que está passando por este problema, leve adiante, né? Sirva de ajuda a esta pessoa, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo, né? As drogas, elas se apresentam aí como uma válvula de escape para as pessoas, né? Os problemas familiares, os problemas pessoais, problemas financeiros, as pessoas acabam tentando se esconder atrás das drogas. Mas o problema da droga é que o seu efeito é muito rápido, o seu efeito é muito nocivo, os seus efeitos são proibidos e os seus efeitos são fatais, né? Muitas vezes não tem como voltar atrás. Então nós temos uma pessoa que procurou uma válvula de escape, mas na realidade ela abriu uma porta que gerou um redemoinho, né, que a engoliu e a destruiu. Então a droga nunca será aí uma válvula de escape, né? A droga será na realidade um fator de morte para quem utilizar, tá bom? O que pode ser feito para evitar, né? Para evitar o consumo ou o uso das drogas? Em primeiro lugar, meus irmãos, andar nos caminhos do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará, tá bom? O amor cristão entre os pais, tá? Ou seja, o relacionamento cristão entre marido e mulher, tá bom? O relacionamento cristão entre pais e filhos. Esses são os principais meios aí para nós evitarmos, tá? Se conseguirmos pelo menos esses dois itens, os demais serão muito mais fáceis, tá bom? Porque são consequências na realidade. A boa comunicação, né, entre os membros familiares, marido e mulher, mãe e filhos, pai e filhos, irmãos e irmãos. Isso gera um bom relacionamento familiar. E muito importante também é o culto doméstico. Muitas pessoas não sabem o que é o culto doméstico, mas é um culto familiar, onde o líder da casa, ele ora com a família, ele ensina a Bíblia para a família, ele expõe os princípios cristãos para a família, né? Então, para evitar, ensine desde cedo e com certeza muitos problemas serão evitados, tá? Continuando aqui, como o cristão ele deve se posicionar no que tange aí as drogas? Em primeiro lugar, é um pecado contra o corpo, tá bom? As drogas, seja ela lícita, seja ilícita, destrói o corpo do ser humano. E a Bíblia é taxativa, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, em dizer que quem destrói o templo do Espírito, tá? Deus o destruirá. Né? O que acontece? As pessoas destroem o corpo, que é imagem e semelhança de Deus, né? O corpo da imagem e semelhança do Senhor. O próprio Deus permite que essas pessoas venham ser destruídas também pelo consumo das drogas, né? Se não pelo consumo das drogas, pelos próprios traficantes, né? Então nós vemos que é uma maldição, tá bom? Continuando aqui, o uso das drogas ainda causa sofrimento ao usuário e ao próximo. Nós sabemos que o principal afetado é o dependente, mas as pessoas que estão
ao redor do dependente químico também são afetados. Familiares, parentes, amigos, todos são influenciados por causa do uso das drogas, né? Então, para evitar isso, siga lá os passos que nós passamos aqui no slide anterior, nos slides anteriores, né? Para que possa evitar um tratamento que é muito caro, dispendioso, demorado, perigoso, não só para quem está fazendo, mas para quem está pedindo para que o dependente se liberte, né, por causa da agressividade, violência e tudo mais, né? Aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 22 e 23, né, nós temos um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, né, que diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas dos seus pecados será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então nós temos aqui uma advertência àquelas pessoas, né, que estão aí dependentes das drogas, né? Ela fatalmente aí receberá sofrimento em detrimento das suas escolhas, né, de permanecer aí no caminho das drogas, tá bom? Fora isso, a pessoa dependente, ela faz o quê? Qual outra característica dela? É o comportamento agressivo, ou seja, ela se torna uma pessoa violenta, né? Ela despreza o trabalho, se é um pai de família, ele deixa de sustentar as suas famílias e muitos aí acabam até mesmo entrando no mundo do crime, roubam, matam para sustentar aí os seus vícios, né? Então nós vemos aí que as drogas, elas são muito prejudiciais, tá, ao ser humano. Fora tudo que nós já citamos, né, as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas sustentam o mundo do crime, né? Então nós vemos aí traficantes fortemente armados, né, por causa das drogas. Nós vemos que muitas pessoas morrem por causa do tráfico diariamente, né? Se colocarmos aí as drogas lícitas, tráfico de cigarros que são trazidos de outros países para consumo aqui no Brasil, é uma prática ilegal, sonegação fiscal, é um produto que não passa, além de ser prejudicial, ele já não passa pela fiscalização nacional, né, que é muito pior também, tá bom? E a Bíblia diz aqui, né, por que não gastar o dinheiro, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, né? Então, é melhor gastar naquilo que edifica do que naquilo que não edifica, né? Como nós falamos, o uso das drogas, né, faz com que a pessoa se afaste de Deus, sejam as drogas lícitas ou ilícitas, tá? O consumo, o uso dessas substâncias afasta o homem cada vez mais da presença do Senhor, e cada vez mais ele fica difícil a restauração da comunhão com Deus, né? Quanto mais preso a pessoa estiver no vício, mais difícil é a restauração, tá? Continuando aqui, também o consumo pode fazer com que as pessoas, né, venham sentir inveja, praticar homicídios, tudo isso é prejudicial à vida da pessoa, tá bom? Vamos lá, continuando. Bom, conclusão. Seja as drogas lícitas ou ilícitas, né, o que ela vai gerar no dependente, né? Comportamento desregrado, prejuízos individuais, tá? E enormes prejuízos aí
para a sociedade, tá bom? Então, a gente só pode concluir que as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, são meios utilizados por Satanás para a destruição do homem, para a destruição de famílias, para a destruição da sociedade, tá bom? Quando a pessoa usa ali a substância, ela está fazendo o que? A vontade de sua carne. E aquele que faz a vontade da carne, ela peca, né? Contrariando ali a vontade de Deus. Para ser vitorioso, né, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Apenas assim, né, a pessoa vai conseguir se libertar destes vícios, né? Há um outro vício que afeta também algumas pessoas, inclusive cristãos, né, que é a questão dos jogos de azar, né? O que são os jogos de azar? São os jogos de loterias, né, jogo do bicho, apostas, né, baralhos, coisas, dominós e coisas semelhantes. Tudo que envolve ali a perda ou o ganho financeiro. Isso são os jogos de azar. Jogos de azar por quê? Porque depende da sorte, né, para que a pessoa venha ali ganhar aquele prêmio, né? O que o jogo de azar proporciona? Ele na realidade é uma ilusão, né? A ilusão do jogo. Existem propagandas que iludem o homem. Você vai ficar milionário de uma forma fácil, né? E a pessoa acaba entrando num círculo vicioso que o prende, né? Quando pensa que não, ele está gastando parte considerável do seu dinheiro em jogos, né? Aquilo que poderia ser usado para o benefício próprio, para o benefício da família, para o benefício dos familiares, acaba sendo utilizado ali para sustentar o seu vício, né? Então vamos dar continuidade aqui. Fora a ilusão, cria na pessoa o que? A avareza, né? E a avareza, ela é condenada por Deus, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor, o dinheiro, ou seja, a avareza, é a raiz de toda espécie de males, né? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então a Bíblia ela é taxativa aqui em dizer que a avareza ela é proibida, ela não é aceita por Deus, né? Provérbios capítulo 28 diz que o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, né? Porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então nós vemos aí que aquele que quer se enriquecer através dos jogos, né? Por mais que ele ganhe, ele vai estar preso num vício que poderá fazer com que ele caia novamente na pobreza, de uma forma muito pior, né? Gerando todos os males que nós já vimos, né? Depressão, suicídio, constrangimento familiar, brigas, separações e assim por diante, né, irmãos? Os jogos de azar também produz no homem o quê? O desprezo ao trabalho, né? O homem ele deve manter ali, fazer o seu papel de provedor, né? Ou seja, ele tem que trabalhar, isso tanto o homem quanto a mulher deve trabalhar, tá? Para quê? Para adquirir aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. É bíblico, Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Também lá em Efésios capítulo 4, versículo 28 diz, né, que tudo que é bom a pessoa deve pensar, deve trabalhar para adquirir ali o seu sustento, e se possível até repartir com os demais irmãos. Então, o mundo dos jogos de azar promete uma riqueza que faz com que a pessoa despreze o trabalho, né? Que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o homem, tá bom? Não é sinal de maldição não, tá, irmãos? As pessoas falam, quando Adão pecou,
Deus fez com que ele fosse trabalhar como sinal de maldição. É o castigo. Não, não é castigo. É bom, irmãos, trabalhar é muito bom, tá? Continuando aqui, nós já falamos, né? O vício leva o homem à compulsão, tornando ele escravo do jogo. A questão do círculo vicioso. Ele vai estar sempre jogando, querendo adquirir a riqueza fácil, né? Resolver os seus problemas de uma maneira fácil, tá? Então nós temos também que os jogos de azar são meios utilizados por Satanás para destruir vidas, né? Também adolescentes, jovens. O cristão ele deve ser contra, né? Contra os jogos de azar. Por quê? O que ele causa no homem, né? Vamos analisar. A confiar na sorte ao invés de confiar em Deus, a desprezar o trabalho, né? Ao invés de buscar o trabalho, a destruição e o empobrecimento da família, né? A pecar contrariando totalmente a vontade de Deus. Então, os jogos de azar também aí são contrários à vontade, aos princípios da palavra de Deus. Por isso que o cristão deve ser contra, né? Então aqui está, meus irmãos, a aula de hoje é isso. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Que esta aula possa ter edificado a sua vida, possa ter tirado dúvidas. Caso tenha alguma dúvida ainda, não hesite, entre em contato por e-mail, CFO Online, tá bom? E nós estaremos aqui para esclarecer as dúvidas dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus os abençoe.